E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Análise de Dados com linguagem R. Na aula passada, nós vimos a diferença entre dado, variável e depois vimos que os dados basicamente podem se dividir em duas categorias, dados qualitativos e dados quantitativos. Falei brevemente sobre cada um desses tipos e através de um exemplo de dado qualitativo, nós construímos as distribuições de frequência, frequência absoluta, frequência relativa e frequência percentual, e depois organizamos isso numa tabela final, numa distribuição de frequência final. Fizemos também dois gráficos com essa variável qualitativa, o gráfico de barras e o gráfico de pizza. E hoje vamos trabalhar um exemplo de dado quantitativo. Então vamos organizar isso por intervalos de classe, as frequências por intervalos de classe, e depois vamos construir um gráfico para isso, que é o histograma, é um outro tipo de gráfico para variável quantitativa. Legal? Para isso então, pessoal, eu já tenho os dados digitados aqui no bloco de notas, e assim como na aula passada eu vou lançando isso no editor de script do R, e aí eu vou explicando o que significa cada procedimento, só para a gente ganhar mais tempo e a aula não ficar tão longa assim. Legal? Então vamos lá, no bloco de notas. Aqui notem que no editor de script eu já tenho os scripts da aula passada, eu estou mantendo isso aqui só para vocês acompanharem o histórico de onde a gente parou. E aqui eu vim no bloco de notas agora, e vou pegar a variável idades. Vamos supor que a gente tem as idades dos clientes de uma determinada empresa, de uma determinada loja, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou escrever é o código para inserir a variável idade. Como ela é numérica, ela descreve quantidade de tempo de vida de uma pessoa, é uma variável quantitativa. Então, a gente coloca idades, eu dei o nome, o rótulo, o potinho, o sinal menor e o tracinho formando uma seta, C de coluna, e aí eu coloco todos os valores de idade separados por vírgula. No final, se eu apertar Ctrl Enter, ele veio aqui para o meu console e veio aqui também para o meu Global Environment, que eu já tenho aqui idades, que é uma variável numérica, que tem valores, tem 25 valores, de 1 a 25, e aqui todos os valores. Se eu clicar aqui e depois vier aqui em idades, ele me mostra isso numa tabela também. Legal? Bom, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, pessoal, o próximo passo agora é a gente categorizar essas idades. Então, a gente vai pegar um comando aqui, que é o comando break. O que é essa categoria? Eu vou explicar um pouco conceitualmente aqui para vocês agora. Vou copiar o comando e vou explicar. Bom, quando a gente tem uma variável quantitativa, se a gente colocar cada valor separado e sua frequência, a nossa tabela vai ter uma lista muito grande de valores. Então, quando ela é quantitativa, a gente organiza isso por intervalos de classe, que tem algumas regrinhas que eu vou deixar depois aí um material disponível, um link associado a esse vídeo para vocês explicando essas regrinhas. Mas aqui eu vou construir já isso de forma prática para a gente não ficar discutindo essas regrinhas. Então, de forma prática, eu vou dizer que a gente vai começar no 10 e vai até o 35, porque de 10 a 35 engloba todos esses valores aqui. Ah, como que eu sei? É porque eu já fiz essa contagem. E depois, então, 10 é um número mínimo, 35 é um número máximo, e depois esse vírgula 5 aqui é de quanto em quanto vai ter cada casa. Então vai começar no 10, vai andar do 10 ao 15, depois do 15 ao 20, do 20 ao 25, do 25 ao 30 e do 30 ao 35.
Para que não conte duas vezes, para que não tenha problemas com isso, a gente precisa definir se o intervalo vai ser fechado. Por exemplo, a primeira classe vai ter de 10 a 15 e a segunda de 15 a 20. Então, 15 vai fazer parte de quem? Da primeira ou da segunda? Então, por convenção do R, a gente deixa a direita fechada e a esquerda aberta. Apenas na primeira classe eu posso colocar ela fechada também, porque eu não vou ter nenhuma outra classe que tenha o 10 como limite. Então, na primeira classe, por exemplo, eu vou fechar em 10 e fechar em 15, só que na segunda classe o 15 fica aberto e eu fecho em 20 e assim sucessivamente. Esse conceito é porque senão o 15, por exemplo, pode ser contado duas vezes e aí vai dar mais do que 25 aqui. E aí a gente não tem uma distribuição de frequência que condiza com a realidade, certo? Então eu vou dar um Ctrl Enter e ele já entendeu que esse break é a quebra. Ó, ele quebrou isso aqui em 6 classes, que são de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30 e de 30 a 35. Essas são as classes que ele quebrou. E a contagem ele vai fazer dessa forma. Agora o próximo comando que a gente tem que dar é o comando de construção dos rótulos das classes. Aqui eu estou chamando de classes. Então estou dando um Ctrl C, venho aqui, coloco um Ctrl V e classes, o que que é? É uma coluna também, porque a nossa tabela vai ter uma coluna com rótulos. Se são rótulos, a gente separa por aspas. Então isso aqui a gente não vai ter número que seja quantitativo, é número qualitativo, é só um rótulo, é só uma etiqueta, um label. Então vai ser uma coluna com esses labels. Cada aspa desse aqui contém uma etiqueta. Então o que é a primeira etiqueta? Fechado em 10 e fechado em 15. Vai contar todo mundo de 10 até 15. O que é o segundo? Aberto em 15 e fechado em 20. Então, essa chavezinha aqui aberta no 15 quer dizer que o 15 não faz parte disso aqui. Faz parte até o 14,999, aliás, o 15,0001, né? Mas o 15 redondo não entra aqui porque ele já foi contado no anterior. E assim sucessivamente para cada classe. Dou um Enter aqui, Ctrl Enter, e ele criou as classes. Tudo isso é o procedimento para criar a tabela de frequência. Agora eu vou criar uma coisa chamada base. O que é essa base? É que eu vou fazer as contagens depois. Então dou um Ctrl C, venho, entra aqui, Ctrl V. E o que é essa base? Vai ser uma tabela que vai cortar, por isso tem, então esse table é tabela, né? Depois abre parênteses, coloca outra função, que é o cut, que vai cortar o que? Essa sequência de dados. Então, que sequência é essa? A sequência de idades. E vai cortar com o quê? Com breaks. Quem que são os breaks? Breaks igual BRK, que são essas 6 classes que a gente separou aqui. Vírgula, right igual a verdadeiro, ou seja, o intervalo fechado na direita é verdade. Então, igual a true, verdadeiro. E os labels serão as classes que eu criei anteriormente aqui como uma string, né? Que eu criei como texto. Dou um Ctrl Enter e aí ele já construiu internamente isso. Agora, para ele me mostrar, o que eu vou fazer? Eu vou criar um intervalo de classe com cbind, igual a gente fez na anterior, para colocar aquela tabela do jeito que a gente está acostumado. Ctrl C, aliás, opa, dá para copiar na linha de baixo. Intervalo de classe, que é o cbind. Deixa eu fechar aqui, linha de baixo, Ctrl V. Esse cbind vai criar o nosso intervalo de classe, é o nome que eu estou dando para esse potinho. Cbind base, em cima daquela base que a gente criou anteriormente, que é a tabela. Ctrl Enter. E agora, por exemplo, se eu quiser que ele mostre essa tabela para mim de frequência absoluta, é só fazer int classe, intervalo de classe, e dar um Ctrl Enter que ele vai printar isso aqui, ó. Tá vendo? De 10 a 15 ele contou 5, de 15 a 20, 7 elementos, de 20 a 25 anos, 6 elementos, 6 clientes, de 25 a 30 anos, 5 clientes, e de 30 a 35, 2 clientes. Essa é a nossa distribuição de frequência. E aí, a partir dela, a gente pode criar aquelas com totais, frequência relativa, frequência absoluta, que são os mesmos comandos daí que a gente aprendeu na aula passada da variável qualitativa. Depois vocês podem até criar uma tabela mais completa com os comandos que vocês já aprenderam.
E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um gráfico com isso, um histograma, um hist. Então, vou colocar aqui, Ctrl V, hist, Ctrl Enter. E aí ele já plotou. Aquela tabela que está aqui organizada de forma tabular, ela aparece graficamente aqui, ó, de 10 a 15, 5 elementos. De 15 a 20, são 7 elementos. E assim sucessivamente para o nosso histograma, que é o gráfico adequado quando a nossa variável é uma variável quantitativa. Então, o que é o resumo da ópera de diferente em relação à variável qualitativa da aula passada? Quando é quantitativa, a gente cria intervalos de classe para ter uma tabela mais limpa, uma tabela mais enxuta. E através desses intervalos de classe, a gente constrói o histograma, que é a análise gráfica da segunda parte. Legal? Com isso, pessoal, a gente termina a nossa primeira parte básica da estatística descritiva, que eu chamo de organização tabular e gráfica. E a partir da aula que vem, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com medidas. A gente vai ver medidas de tendência central, medidas de agrupamento, medidas de assimetria, de dispersão. A gente vai ver as principais medidas em relação aí às variáveis quantitativas. Legal, pessoal? Espero que vocês consigam reproduzir esses comandos dessa aula. Tendo dúvidas, deixem as dúvidas aí nos comentários, as sugestões, a opinião, que elas são sempre bem-vindas. Legal? Então, um grande abraço e até a próxima terça-feira. Valeu, pessoal!